Ok, moçada, vamos ver agora os raios notáveis aí em uma lente, né? Esses raios notáveis, eles são de fundamental importância para a gente poder, na próxima aula, desenhar as imagens numa lente, tá? Então, para você poder entender bem a próxima aula da gente, que é a aula dos desenhos das imagens, tá? Em uma lente convergente e uma lente divergente, primeiramente você vai ter que entender aqui como é que são esses raios, tá? Então, aprenda bem os raios, para lá na frente você ficar aí na maior tranquilidade, tá certo? Então, nós vamos ver 3 raios notáveis para uma lente convergente, 3 raios notáveis para uma lente divergente, né? E na próxima aula a gente vai desenhar as imagens aí de um objeto em relação a uma lente, tá certo? O primeiro raio notável ele é muito simples, é um raio de luz que passa aqui, ó, pelo centro óptico, que passa pelo O, né, de uma lente convergente. Então esse aqui vai ser o primeiro raio que eu vou desenhar aqui para vocês. Toda vida que você tiver aqui um raio de luz passando pelo centro óptico de uma lente convergente, esse raio de luz ele vai passar direto sem sofrer desvios. Tá aqui, ó, é o que ocorre aqui nesse caso, tá? Então, o raio de luz passando pelo centro óptico, passando pelo O, né, ali de uma lente convergente, ele passa direto, ele não sofre desvios, é um raio bem fácil, é um raio bem tranquilo. O segundo raio de luz importante para a gente, segundo raio notável, né, para a gente aí, quem vai nos auxiliar daqui a pouco, para a gente poder desenhar as imagens, é um raio de luz paralelo ao eixo. Se você desenhar um raio de luz aqui, ó, paralelo ao eixo, veja só o que vai acontecer. Desenhando o raio de luz paralelo, tá aqui. Esse raio de luz paralelo ele vai bater na lente, né? Ele vai sofrer uma refração passando aqui pelo foco da lente. Tá? Ele vai passar aqui pelo foco da lente na maior tranquilidade. E aqui você já deve pensar assim comigo, essa ideia aqui a gente já viu, só que a gente viu lá para a parte de espelhos, né? O espelho ele reflete a luz, a lente ela refrata a luz, né? Você deve estar lembrando lá dos espelhos esféricos, quando a gente passou, por exemplo, um raio paralelo ao eixo, ele passava pelo foco. Aí a gente criou aquele rapzinho, foco paralelo, paralelo, foco. Tum, tsa, tum, dum, dum, tsa, tum, tsa, tum, dum, dum, tsa. Foco para... Era assim, ó. Foco paralelo, paralelo, foco. Foco paralelo, paralelo, foco. Tum, tsa, tum, dum, dum, tsa, tum, tsa. Então esse raio aqui você não vai esquecer, porque você pode continuar usando aquele rapzinho numa boa. Ó, raio de luz paralelo passa pelo foco. E agora se eu desenhar um raio de luz passando pelo foco? Se eu desenhar um raio de luz passando pelo foco, você já sabe como é que vai ser. Vai ser o quê? Vai ser paralelo, foco, paralelo, paralelo, foco. Foco, paralelo, paralelo, foco. Tá bem fácil. Então a gente vai desenhar aqui um raio de luz, ó, passando agora pelo foco. Tá aqui, ó, na maior tranquilidade do mundo. Esse raio de luz que passa pelo foco, com toda certeza, ele vai sair como você já sabe, eu sei que você está respondendo aí, paralelo, né? Bem fácil, ó, bem fácil mesmo. Ele vai sair assim, ó, paralelo ao eixo que eu vou desenhar aqui para vocês poderem ficar tranquilos. Tá aqui, ó. Então esses aí são os 3 raios, tá? São os 3 raios notáveis em uma lente aí do tipo convergente. Eu já vi em alguns livros ele colocando o raio de luz passando pelo antiprincipal. Esse raio de luz que vai passar pelo antiprincipal, ele não vai me ajudar. É um raio de luz que eu não vou desenhar para vocês, é um raio de luz que eu não vou representar aqui para vocês. Esse raio de luz ele não vai me ajudar nos desenhos das imagens daqui a pouco na nossa próxima aula. Então eu não vou representar esse raio de luz. Então, quais são os 3 raios de luz que eu estou apresentando aqui a vocês? Raio de luz passando pelo centro óptico, ele passa direto sem se desviar. Raio de luz paralelo, paralelo, foco. Paralelo, foco, foco, paralelo, paralelo, foco. Então aqui, ó, paralelo, foco, foco, paralelo. Muito fácil essa ideia, muito tranquilo. E agora a gente vai ver aí para a lente do tipo divergente, os 3 raios de luz para a gente daqui a pouco poder desenhar a imagem, né, de um objeto em relação a uma lente divergente. A gente vai fazer então aqui, ó, bem fácil. Primeiro raio de luz que eu vou desenhar é um raio de luz passando aqui, ó, pelo centro óptico, né, da lente. O raio de luz que passa pelo centro óptico, ele passa também direto, sem sofrer desvios. Aqui, ó, ele passa direto sem se desviar. É um raio de luz também super fácil. É um raio de luz também super tranquilo. Perceba que há uma coincidência, né? Ó, né? Então sempre a gente já pode tirar aqui como conclusão. Sempre que a gente pegar uma lente, ela pode ser convergente ou divergente. Se o raio de luz passar pelo centro óptico, ele passa direto sem se desviar. Ele passa direto sem sofrer desvios. Ó, ele passa direto aí na maior tranquilidade. O segundo raio de luz, que eu vou desenhar aqui para vocês, é um raio de luz agora paralelo, né? Vou fazer aqui um raiozinho de luz paralelo, para a gente ver como é que vai ser o comportamento desse raio de luz. Então tá aqui, ó, raio de luz paralelo, ele vai bater aqui na lente, né? Ó, como eu desenhei aqui para vocês. E esse raio de luz, perceba que ele não vai para o foco, porque essa lente aqui ela é divergente. Se esse raio de luz fosse para o foco, né, a lente seria convergente, né? A gente ia ter uma convergência dos raios de luz, eles iam concentrar num ponto. Só que essa lente aqui ela não faz isso. Ela é uma lente divergente, ela espalha a luz.
Então o que vai acontecer? Esses raios de luz eles vão aqui no caso, ó, espalhar. Eles vão sofrer um espalhamento, né? Então esse raio de luz aqui paralelo ele vai acabar espalhando. Mas você deve pensar comigo, você deve concordar comigo em uma coisa, que sempre que a gente tem paralelo lembra que palavra? Paralelo, foco, foco, paralelo. E é verdade, ó, esse raio de luz que está vindo paralelo, ele tem que ter alguma coisa a ver com o foco. Só que ele não pode vir para o foco, ele vai ter que espalhar. Só que ele vai espalhar numa direção que, se você prolongar, passa pelo foco, né? Então é bem simples essa ideia. É só você associar a palavra paralelo, foco, foco, paralelo. Na lente convergente, de fato, o raio de luz vai passar pelo foco. Na lente divergente, não. O raio de luz, o prolongamento dele é quem vai passar pelo foco. Então tá aqui, ó, representação. O raio de luz ele vai sair assim. Mas se você prolongá-lo aqui, ó, se você prolongá-lo, você nota que ele vai acabar passando pelo foco. Tá certo? Então o raio de luz paralelo, ele sai numa direção, ele espalha numa direção que, se você prolongar, passa pelo foco. Tá legal? Muito legal, muito tranquilo essa ideia. Então paralelo, sai numa direção, foco, tá? Então foco, paralelo, paralelo, foco, tá certo? Na lente convergente, de fato passa pelo foco. Na lente divergente, apenas o prolongamento, ó, ele espalha numa direção que, se você prolongar, passa pelo foco, tá certo? Essa é a diferença, né? E agora o terceiro raio é um raio de luz que eu já vou direcioná-lo aqui, ó, para o foco. Por exemplo, se eu fizer uma incidência desse tipo aqui, ó, se eu incidir o raio de luz apontando para o foco, ó, apontando para o foco, reparem aqui, ó, que esse raio de luz, se eu prolongar aqui, ó, se você der uma olhada, ele está direcionado aqui para o foco. Você consegue perceber isso na maior tranquilidade, né? Se eu fizer isso daí, se eu direcionar o raio de luz para o foco, ele vai ter que fazer o quê? Foco, ele sai paralelo. Então ele vai sair desse jeito aqui, ó, de maneira paralela. Ele vai sair de maneira paralela aqui, ó, na maior tranquilidade do mundo, tá certo? Então ele vai sair de maneira paralela numa boa, tá bom? Então esses aí são os três raios para a lente convergente. Estes aqui são os três raios para a lente do tipo divergente. Tem que saber os três tipos, pessoal. Passando pelo centro óptico, ele passa direto. Paralelo, foco, foco, paralelo. Ó, rapzinho, foco, paralelo, paralelo, foco. Aqui, ó, passando pelo centro óptico, ele passa direto. Paralelo, ele espalha. Já que essa lente é divergente, ela espalha a luz. Ele vai espalhar a luz. Paralelo tem a ver com foco, ele espalha a luz numa direção que passa pelo foco. E aqui, ó, como a lente é divergente, se você direcionar para o foco, ele vai sair paralelo. Ele sai paralelo. Na convergente, não. O raio de luz, de fato, ele vai concentrar no foco. O raio de luz aqui paralelo, ele concentra no foco. É por isso que os raios solares, você com uma lupa, você consegue aí queimar determinados objetos. A lente de uma lupa, nós vamos ver depois na parte de instrumentos ópticos, a lente de uma lupa é uma lente do tipo convergente, tá? Porque os raios solares, eles chegam paralelos aqui, ó, à Terra, praticamente paralelos, e se você alinhar esse eixo principal com os raios solares, eles vão convergir para o foco. Aí se você colocasse uma formiguinha aqui no foco, na maldade, né? Se você colocasse aqui uma formiguinha aqui no foco, você conseguia queimar a formiguinha. Se você colocasse um determinado objeto aqui no foco, você conseguia queimar aquele objeto, tá certo? Por conta dessa convergência que a gente tem aí para o foco. Então aquela lente da lupa, ela não pode ser divergente, porque se ela fosse divergente, ela iria espalhar. Não tem como você concentrar os raios de luz ali num ponto para você conseguir o intuito, que é queimar um determinado objeto, tá bom? Então nós vamos agora para a nossa próxima aula. A próxima aula da gente vai ser uma aula importantíssima, a partir dos desenhos, né? Da imagem de objeto em relação a uma lente. A gente vai precisar muito desses raios aqui. Se você não tiver entendido, assista novamente essa aula para você poder ficar tranquilo, para você poder entender de fato aí a próxima aula da gente, tá ok? Então vamos lá, acompanhe.